Bem, pessoal, a gente convive, fala de Covid nos últimos 4 anos, né? E muita gente tem perguntado, Júlio, em 2024, quais são os sintomas mais comuns do Covid? Eu vou explicar para vocês. O que acontece? Quando surgiu a Covid, a dúvida de todo mundo é eu estou ou não estou com Covid, e isso gerou uma celeuma, um monte de problema, né, de sintomas equivocados que as pessoas falavam, e o clássico que acabou definindo foi a alteração do olfato e os sintomas respiratórios, né? Com o tempo foi passando e a Covid, a vacinação, né? Muita gente foi infectada, o vírus modificou, né? Os sintomas também modificaram. Hoje a gente consegue dizer que a Covid, os sintomas são muito parecidos, para a gente não dizer idênticos aos sintomas gripais. E quais são os sintomas gripais? São a febre alta, calafrio, pode dar também congestão nasal, pode dar tosse, pode dar uma alteração respiratória, o paciente sentir falta de ar, né? Dá um cansaço também, dá dor de cabeça. Ou seja, todos esses sintomas que eu falei, que são sintomas de Covid em 2024, são iguaizinhos aos sintomas da gripe. E aí tem um segundo agravante, que os sintomas da gripe e da Covid são parecidos e as duas têm acontecido em períodos semelhantes. Então a gripe ela é sazonal, ela acontece normalmente no período do inverno e a mesma coisa tem acontecido com a Covid. Com outro agravante que a Covid também tem acontecido um pico muito relevante no verão. Então a gente tem visto esses dois momentos mais relevantes, onde os sintomas são indiscutivelmente semelhantes e parecidos. Ou seja, se você começa a ter coriza, espirro, tosse, falta de ar, febre alta, calafrio, dor de cabeça, você vai ter que fazer o teste para ter noção se isso é Covid ou se isso é gripe. Ah, Júlio, não consegui, não fiz, o posto não faz, o que é que eu vou fazer? Utilizar sua máscara para evitar infectar outras pessoas e tratar de forma sintomática. Se os sintomas se agravam, se você piora, procurar ajuda, porque o médico vai te dar orientação do que deve ser feito. Lembrando, grupos de risco, em especial população idosa e população pediátrica, tem que ter uma atenção redobrada. E a Covid hoje é uma doença que a gente tem tratamento precoce. Então, em especial esses grupos de risco, imunossupresso, pessoas que muitas vezes são idosos e não estão com as doses da vacina em dia, começa a ter sintoma, tem que testar, porque muitas vezes o médico vai fazer o tratamento precoce. São remédios que foram desenvolvidos especificamente para a Covid, já validados, com evidência científica, que você dá de forma precoce, assim que os sintomas começam, para evitar que esse paciente tenha formas mais graves. Da mesma forma que a gripe é feita. Então o paciente vai ser testado para os dois. Se ele é desses grupos de risco, muitas vezes o médico vai começar. São remédios que são feitos ambulatorialmente mesmo, né? Então esse debate dos sintomas de Covid são importantes por isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.